galera, seja bem-vindo ao canal Direção Matemática, professor Wilson Júlio na área. Vamos falar aqui de coeficiente angular. Isso é muito importante para você descobrir funções do primeiro grau aqui, né? Então veja só, eu tenho um gráfico, né, dando uma função do primeiro grau, e eu vou encontrar aqui dois pontos A e B nesse gráfico. Então essa reta passa pelos pontos A e pelo ponto B. Então imagine que eu tenho aqui, ó, esse ponto A, ele tem a abscissa XA, né? Então x do ponto A é XA. O y de A é o YA. Ponto B, eu vou a mesma coisa, ó, tem um x de B. X para B. E aqui eu tenho um y de B. Ok? Vamos prolongar essa linha imaginária aqui. Que eu vou ter aqui um triângulo retângulo, não vou? Triângulo retângulo aqui. Então vamos achurar isso aqui. O ângulo de inclinação alfa aqui é o mesmo daqui, né? Que eu tenho duas retas paralelas, cortada para um transversal. Esses dois ângulos são iguais, né? Tem a mesma medida, alfa e alfa. Tá? Então como que eu vou encontrar aí a tangente desse ângulo? Veja só, o coeficiente angular, se a gente chamar a função de f de x igual a x mais b, o coeficiente angular é o a. O coeficiente linear é o b. Esse b é onde corta o eixo do y. Isso a gente já viu na aula anterior. Aqui eu tenho coeficiente angular A. Como que eu acho esse A? Esse A é nada mais do que numericamente igual a tangente daquele ângulo alfa ali. Então, como que eu acho essa tangente? Ó, eu tenho aqui um cateto. Tudo isso vai ser YB. Isso aqui é YA. Então esse pedaço que eu estou assinalando aqui vai ser YB menos YA, né? YB menos YA. Aqui embaixo eu tenho x de B menos x de A, que é o outro cateto. Então se o A, que é a tangente do ângulo alfa, então o que é tangente de alfa? É o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, para achar o valor de A, eu uso essa relação aqui. Ou delta y sobre delta x, né? É y de B menos y de A, x de B menos x de A. Ok? Podemos chamar, por exemplo, este ponto A de x0 e y0. E o ponto B de x e y, simplesmente para facilitar a nossa vida aqui. Às vezes você encontra esse A como sendo M. M é o coeficiente angular também. Às vezes tem bibliografias que vão colocar aí como sendo M, tá? Então não estranhe quando você vê
A ou M. Tá referindo à mesma grandeza, né? Então veja só, se eu pegar o A como sendo x0, y0, o B como sendo xy, eu voltar ali, ó, eu vou ter y de B, que é o y sozinho, né? Menos y de A, que é o y0, dividido pelo x de B, que nesse caso é x sozinho, menos o x de A, que é o x0. Aqui embaixo desse A eu tenho 1, né? Então dá para multiplicar esse incluso, né? Uma vez y menos y0 vai ser igual a que multiplica x menos x0. Então, conhecido o coeficiente angular da reta e um ponto da reta que seja, eu já posso determinar a equação da reta. Então, se eu tenho o valor de A e tenho o ponto x, o ponto A, por exemplo, eu já substituo aqui e acho a equação da reta. Então, deixa essa fórmula aqui por enquanto, para a gente fazer um exemplo numérico. Então, eu vou fazer um exemplo numérico do coeficiente angular, né? Então, o coeficiente angular é a inclinação da reta, né? Que é a tangente do ângulo alfa, que nós chamamos de A ou de M. Então vamos fazer aí um exemplo. Então vamos resolver esse exemplo. Encontrar a função cuja reta passa pelos pontos A, 1, 2 e B, 3, 8. Para encontrar a função, primeiramente eu tenho que descobrir o coeficiente angular. Como que eu vou descobrir o coeficiente angular? O coeficiente angular vai ser y de B menos y de A, x de B menos x de A, ou y menos y0, x menos x0, se eu chamar o ponto A de x0 e y0. Então, eu tenho aqui x de B, 8. Aliás, y de B, 8. Y de A, 2. X de B, 3. X de A, 1. Então aí eu tenho A igual 8 menos 2, 6. 3 menos 1, 2. Portanto, A vai dar quanto? 6 dividido por 2, 3, né? Achei o coeficiente angular. Então, o coeficiente angular desta reta é 3. E pelo valor do coeficiente angular, eu já vou saber que essa reta tem inclinação o quê? Para a direita, porque o A é o quê? Positivo. Então, agora eu vou voltar na fórmula que eu acabei de montar ali, ó. Que eu chamei de y menos y0, ax menos x0. Escolhe um dos pontos, pode ser o A ou o B, tanto faz, para substituir aqui. Então, se você escolher o ponto A, eu vou ter o x0 vale 1, né? E o y0 vale 2, tá? Se eu escolher o ponto B, o x0 vale 3, o y0 vale 5. Então, depende do ponto que você vai escolher. Não vai mudar o resultado, dá a mesma coisa, tá? Você pode até fazer o teste aí, depois pegar o outro ponto. Então, y menos y0. y0 é 2. Igual a, que vale 3, que eu acabei de descobrir, né? X menos o x0, que é 1. Então, como que fica isso? Y menos 2 igual 3x, né? Mais vezes menos menos, 3 vezes menos 1, menos 3. Então, agora eu vou isolar o y. Esse 2 está subtraindo e fazendo o quê? Adicionando, né?
Então, como que ficou essa função? Y vai ser 3x menos... Essa é a reta y, ou, né, no caso, eu poderia estar colocando f de x, 3x menos 1. É a mesma coisa, né? Tá? Você pode chamar de y de f de x, que eu estou me referindo ao mesmo valor. Você pode chegar e trocar lá por escolher o ponto B, que você vai ver que vai dar a mesma coisa, tá? Então, eu vou deixar para você fazer. Escolhe o ponto B como sendo x0 e y0 e vê como é que vai dar. Tem que dar 3x menos 1, mesma coisa. Ok? Obrigado por ter assistido os vídeos. Curtam e compartilhem. Dá um joinha lá no canal. Eu aguardo você no próximo vídeo. Obrigado.